É pra copiar? Então, pessoal, estamos aqui com a professora Suca, né? Professora Suca, conta um pouquinho teu trabalho pra gente. Então, eu sou professora de história, atuo em escolas e em cursinhos pré-vestibulares aqui na cidade. E, obviamente, também atuo na ONG Eu Que Lute, como professora de história. Além disso, eu tenho um trabalho de divulgação científica de história através das casas, dos monumentos, dos pequenos detalhes da história de Pelotas, onde a intenção é justamente fazer as pessoas olharem para esses lugares de uma forma mais afetiva, né? Porque não apenas passar, mas compreender o que são esses espaços. Afinal de contas, a gente só vai preservar se a gente conhecer esses lugares, né? E afinal, Pelotas é uma cidade histórica, né? A gente tem um monte de monumento que às vezes sofre uma invisibilidade, né, desses monumentos. Então, prof, o que tu acha que vai cair principalmente no Enem? O que tu acha que é importante os alunos se atentarem agora, quando eles forem fazer a prova agora no domingo? O Enem ele é caracterizado por ter bastante questões de história do Brasil. Muitas questões, principalmente de alguns assuntos que todos os anos aparecem, como o Segundo Reinado. O Segundo Reinado ele cai geralmente as questões voltadas para a escravidão, imigração. Esse ano faz 200 anos, por exemplo, do início da imigração alemã para o Brasil. Então, essas efemérides, como a primeira Constituição no primeiro reinado, a ideia de um processo migratório que começa no segundo reinado, podem trazer algumas ideias para que isso apareça na prova do Enem. É claro que a gente sempre espera questões clássicas como Era Vargas, ditadura civil-militar brasileiras, processo de redemocratização, entre outras efemérides, a gente tem também 30 anos do Plano Real. Então, são coisas que tendem a aparecer. De modo geral, em formas de histórias mais amplas, caem questões que falam do período da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria, mas a gente precisa compreender também que o Enem sempre cobra do viés dos movimentos sociais, tá? Das questões raciais aqui no Brasil, especialmente, e do pós-abolição, de como é que essas pessoas se inserem dentro da sociedade. E também sempre são questões críticas para que as pessoas possam compreender a história e entender a sociedade atual. Afinal de contas, é para isso que a história serve, para que a gente possa ler o passado e enxergar o presente e tentar mudá-lo, né? Tentar modificar para que ele seja melhor. Pô, na história é super importante. A gente vê cada dia, nesses últimos tempos, né? Um dos últimos governos aí que tentavam apagar partes da história. No Enem, inclusive, deixaram de cobrar algumas partes que são fundamentais, né? Muito importante tu falar isso. Por exemplo, a última vez que caiu uma questão de ditadura civil-militar brasileira foi em 2018, e isso não é por acaso. Todos os anos nós sabíamos que questões que falassem de processos ditatoriais, fazendo críticas a esse período, falando da necessidade do nosso processo democrático, ele parou de cair. Tá? Houve uma mudança de fato, especialmente nas provas de humanas, na prova de história. Então é isso que nós vamos observar talvez esse ano. O INEP já se reorganizou e provavelmente as questões que aparecerão, elas serão questões com um apanhado um pouco mais crítico. Bom, que bom que isso aí tá mudando, né? E bom, eu acho que como todo professor já foi um aluno, como foi o teu tempo de estudante de prestar o Enem? Como foi a tua experiência prestando o Enem? Eu era uma aluna que amava escola e não era uma boa aluna. Tá? Eu estava sempre presente em todas as atividades da escola, eu era sempre voluntária, eu amava viver esse espaço escolar, mas não era uma boa aluna porque eu tinha muitas dificuldades, especialmente na natureza, com química, algumas dificuldades com matemática. Só que eu acho que são características normais de alunos que têm mais habilidades nas humanas e nas linguagens. Então, às vezes a gente deseja que os estudantes eles tenham um padrão, né? Todos saibam tudo e não vai acontecer. Nenhum de nós sabe tudo. Nós temos habilidades em algumas áreas. Então, quando eu fui prestar o meu primeiro vestibular, na época ainda não era o Enem. Na época nós fazíamos o Enem para tentar vaga pelo ProUni e nós realizávamos os vestibulares da universidade. Foi no ano de 2009. E nesse ano, quando eu entrei em História, eu gabaritei História, gabaritei Literatura, gabaritei um monte de áreas assim, e eu acertei uma questão em Física. Uma. Na época, se tu zerasse, não adianta ter gabaritado história que tu não entrava, né?
Então, foi bem desequilibrado, assim, uma dificuldade bem grande. No vestibular anterior, logo que eu saí da escola, eu fui influenciada pela família de que eu devia fazer direito e não história. Minhas dúvidas eram história, letras, jornalismo, mas a família deu aquela insistida de que tens que fazer direito, porque o emprego, porque o concurso público. E aí eu tentei e não entrei. E foi muito bom não ter entrado, me possibilitando fazer cursinho e fazer o vestibular novamente no ano seguinte, e aí sim ingressar para o curso de História. Então, isso foi bem importante para mim passar por esses processos. No meu caso, eu era o oposto. Eu era. Não digo que eu era ruim nas cadeiras de humanas, mas. Pá, comparado com as cadeiras de física, química eu tinha um pouquinho de dificuldade. Química era o meu fraco. Mas química, biologia e matemática eu sempre gostei muito. Mas é isso aí, né? É bom também falar pro pessoal que às vezes não é no primeiro curso, na primeira vez que tu vai passar. E é super importante isso, tá, pessoal? Tu não precisa decidir tudo agora. Que bom que a gente não gosta da mesma coisa. Sim, com certeza. Não, e o Tomás, por exemplo, agora falando sobre a questão de mudança de curso. O Tomás entrou pra física, aí mudou de faculdade pra física de novo. Aí ele foi pra. Enfim, foi pra área do TI, que agora não me lembro o nome do curso dele. E aí ele falou: não, não, agora eu vou pra biologia. E tá tudo certo, é isso mesmo que tem que fazer, tem que ir pro que gosta. Mas muito obrigado pela tua contribuição aqui, foi incrível ter esse papo contigo. E se quiser divulgar alguma coisa agora ainda, é tua hora. Que legal. Então, pessoal, o meu Instagram é @profsuca, suca com K no final. Então, @profsuca, tu vai conseguir acompanhar a minha rotina de professora, algumas dicas de história, bastante vídeos que vão falar da história de Pelotas para te poder acompanhar, descobrir novos cenários para quem não é daqui e, é claro, poder enxergar a cidade de uma maneira mais afetiva e crítica também. Tá, é isso aí, pessoal. Até mais.